What's your favorite scary movie? E temos mais novidades de Pânico 7, dessa vez ouvimos do próprio roteirista do filme, que confirma muitas das coisas que já trouxe para vocês aqui no canal, como Pânico 7 era originalmente um filme do Quarteto Top, o porquê resolveram trazer Sidney Prescott de volta como protagonista, o motivo de Mindy e Chad estarem de volta no novo filme, o salto temporal e a nova cidade em que o filme se passa, ou seja, muitas confirmações sobre Pânico 7. Mas se vocês ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede e estou fazendo a cobertura completa de Pânico 7 aqui no canal, assim como eu sei que vocês fizeram no verão passado, Invocação Normal 4 e muito mais. Então, se gostam dessas franquias, já se inscrevam, dê um like no vídeo e bora então para as novidades do filme. Então bora lá, galera. O roteirista de Pânico 7, o Guy Busick, deu uma entrevista recentemente e também oferecia alguns detalhes bem interessantes sobre o filme. Ele já começa confirmando que originalmente Pânico 7 seria um filme do Quarteto Top. Nós estávamos animados pelo que tínhamos para aquele filme. Nós queríamos fazer mais um filme do Quarteto Top. Nós sabemos que os fãs amam esses personagens. Nós amamos esses personagens. Nós criamos esses personagens. Eu adoraria ver em algum universo a continuação desses personagens de alguma forma, mas não conseguimos transportar o material da outra história. Foi tipo, ok, aqui está o que o universo nos deu. Sempre quisemos fazer um filme da Sidney, então foi tipo, certo, vamos começar. E por que agora? E por que este? Eu também adoraria ver uma continuação e uma conclusão do arco que começaram lá no quinto filme, principalmente ali com a Sam e com a Tara, porque elas ainda tinham coisas a serem desenvolvidas, arcos a serem concluídos e potencial para mais filmes, né, galera? Mas enfim, a gente teve o que a gente teve. E não foi o universo, não, foi a Spyglass mesmo que resolveu isso. Aqui então ele acaba soltando que parece que eles zeraram a história. E não trouxeram nada do roteiro original, como a gente havia especulado, por exemplo, os assassinos e os arcos narrativos de Chad e Mindy, que voltam em Pânico 7. Mas o Guy Busick continua a entrevista e conta por que decidiram fazer o novo filme centrado em Sidney Prescott. A gente já sabe, mas vamos ver o que ele disse. Há uma razão bem específica do porquê a Sidney está nesse filme. Vou dizer que há uma razão e nós estávamos felizes quando decidimos a história. Nós fomos até Neve Campbell e dissemos, esse é o motivo, isso é porque Sidney volta. Neve ficou tipo, ó, entendi. Eu apresentei isso para Kevin Williamson também, ele entendeu e depois eu apresentei para o estúdio. Eu criei a história junto com meu co-roteirista de Pânico 5 e 6, James Vanderbilt. Mas vamos jogar real aqui, galera. A verdadeira razão para Sidney voltar foi que a Spyglass demitiu a Melissa Barrera e a Diana Ortega abandonou o filme. Então, depois de perder as duas protagonistas novas da franquia, eles precisaram voltar para a protagonista original, a Sidney Prescott. Eu, sinceramente, duvido muito se essa treta com a Melissa não tivesse acontecido, eles iriam fazer uma nova história 100% centrada na Sidney, porque Pânico 6 foi um grande sucesso de bilheteria e de crítica sem ela. Mas a vida dá voltas, e eles voltaram lá com o rabo entre as pernas e tiveram que fazer de tudo para Neve Campbell voltar, porque é só assim para a franquia continuar. Então, galera, essa foi a principal razão, e a verdadeira razão. Não foi nada dessa história, assim, de algo criativo para narrativa, como ele dá indício na fala dele ali, não. Eles trouxeram a Sidney de volta mais por necessidade mesmo. Mas eu tô muito animado com o retorno da Sidney, para deixar bem claro aqui para vocês, antes que vocês fiquem tacando algum hate, tô muito animado. E claro também que novidades eles vão trazer para o arco narrativo da Sidney, que agora ela é casada com o Mark e tem 3 filhas, a Tyrion, a Charlotte e a Mia. Então vão trazer coisas novas em relação a Sidney Prescott e vai ser legal termos pela primeira vez ali um ambiente mais familiar sendo atacado pelos novos Ghost
Faces, mas ele continuou comentando sobre: eu não quero encrengar nada sobre a razão pela qual Pânico 7 tinha que ser um filme da Sydney, porque temos uma razão muito legal. A gente já sabe, né? Em todos esses filmes você precisa perguntar: por que agora? Qual é a coisa que Pânico vai comentar agora? Pânico está sempre em uma conversa com a audiência sobre o estado dos filmes. O estado dos filmes de terror e, em particular, franquias. E por meio dessa fala dele, galera, eu realmente acredito que o filme pode comentar sobre deepfake e inteligência artificial, porque, querendo ou não, esse é o assunto do momento. E, inclusive, um dos motivos da recente greve dos atores foi por conta do uso da IA em filmes. E, inclusive, também, galera, no Oscar desse ano, nós tivemos polêmicas sobre esse assunto. E com o retorno ali dos Ghostfaces mortos e do Dewey, para mim fica mais evidente ainda que esse vai ser o tema de Pânico 7. Mas e vocês? O que vocês acham sobre isso? Mas, enquanto Pânico 7 não chega, galera, que tal ter uma leitura imperdível como esquenta para o novo filme? Porque nós temos marcados o slasher brasileiro Whodunit, em que temos um assassino mascarado, estilo Ghostface ali, matando um grupo de jovens. Eu amei o livro, já fiz uma crítica pra vocês aqui no canal. O livro realmente te prende, galera, do início ao fim. Cheio de reviravoltas, perseguições, mortes sangrentas, muito mistério e, claro, com muita brasilidade e muita representatividade. Com certeza vocês vão amar esse livro se vocês gostam de Pânico. Eu sei que vocês fizeram no ano passado, Halloween, Rua do Medo, então vocês vão amar esse livro, um slasher whodunit brasileiro. Eu vou deixar o link aqui do livro nos comentários e também na descrição desse vídeo. Vão lá, corram, adquirem o seu livro, que vocês vão amar demais essa história, galera. E agora nós vamos falar sobre o retorno de Mindy e Chad. E o roteirista lá, o Guy Busick, revela que foi ideia de James Vanderbilt trazer os gêmeos de volta no novo filme. Lembrando que James Vanderbilt é o co-roteirista de Pânico 5 e Pânico 6 e está sendo creditado em Pânico 7 como história de James Vanderbilt. Vamos ver o que ele disse, olha. Eu acredito que foi James que veio com essa história. Eu quero dar crédito onde o crédito é devido, mas foi uma maneira orgânica do motivo de que eles estarão nesse filme. Não quero dar spoiler, mas vou dizer que é por conta da Gale. Ela é o fator que conecta os 5 e o 6 e ela está nesse Pânico 7. Obviamente, Nova York foi uma grande parte disso. Ela se conectou com os 4, o Quarteto Top, e há uma razão do porquê esses dois foram para a cidade em que a ação está acontecendo. Então meio que confirma que eu trouxe para vocês em vídeos anteriores, de que a Gale é quem vai levar os gêmeos Chad e Mindy para a cidade nova. Então talvez o rumor de que eles trabalhem para Gale pode ser real também, galera. O Chad como cameraman, a Mindy também ajudando ele nos bastidores, então pode ser realmente real ali. Agora também um outro detalhe que o roteirista traz é que podemos ter sim um salto temporal nesse filme e ele confirma que o filme vai se passar numa nova cidade. Não é Nova York, eu não quero dar spoiler de onde se passa, é um período de tempo indeterminado depois dos 6. Posso ser contradito por outras pessoas, mas na minha mente, mais do que 2 anos. Eu diria que pelo menos 2 anos. Pode ser 2 anos, mas eu diria 2 anos ou mais. Mas se vocês acompanham o canal, galera, vocês já sabem que o filme se passa na cidade fictícia de Pine Grove, que inclusive eu já fiz um tour para vocês aqui pelo centro da cidade, com as lojas, os bares, restaurantes, inclusive da casa e da vizinhança da Sidney Prescott. Então, galera, tem uma playlist completaça de Pânico 7 para vocês aqui no canal. Eu sugiro que vocês vão nessa playlist, posso deixar o link para vocês aqui também, para vocês assistirem os outros vídeos que tem muitas e muitas informações, galera. Mas o roteirista, ele não quer dar spoiler de quanto tempo o filme se passa depois dos eventos de Pânico 6, mas ele afirma 2 anos ou mais. Mas os rumores apontam que teremos um salto de pelo menos 5 anos
para eles envelhecerem, a filha mais velha da Sydney, porque a linha do tempo não bate aqui, galera. Mas essas são as novidades, então, de Pânico 7. E o que acharam das novidades, galera? Agora vieram realmente de uma fonte oficial, do próprio roteirista do filme. E claro que eu vou continuar atualizando vocês de mais notícias. Então se inscreva no canal, dê um like no vídeo para ajudar o meu trabalho, que é muito importante. Comentem o que vocês acharam dessas novidades. Vão nessa playlist ali de Pânico 7. Então, muito obrigado, galera. Até os próximos vídeos.